Bem-vindos a mais uma série Diálogos, conversas entre filosofia, religião e mitologia. Eu sou o Rabino Luca Miara e hoje nós vamos bater um papo sobre os mitos de pós-morte na tradição judaica, na tradição grega, antiga e na tradição cristã. E para isso a gente tem um convidado super especial, Francisco da Alexandria. Muito obrigado, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Eu assisti os episódios de vocês anteriores com muito prazer. E agora estou muito feliz de estar aqui para discutir um tema que é tão difícil de pesquisar, com pessoas que dedicam suas vidas, né, a pesquisar esses temas tão fundamentais. Eu sou o Francisco, da Alexandria. Eu sou professor do IPEA, me formei em filosofia na Unirio e atualmente eu estou no mestrado de filosofia da UF também. É um prazer. Obrigado. Bem-vindo, Francisco. Oi, gente. Meu nome é Júlia. Eu sou professora e cofundadora do IPEA, Comunidade de Pensamento, doutoranda. E hoje a gente vai continuar as nossas conversas. Vamos falar um pouquinho sobre mitos de pós-morte em múltiplas tradições. E para isso, eu gostaria de perguntar para o Rabino Luca sobre os mitos de pós-morte na Bíblia hebraica, como são, como funcionam. Se você pode falar um pouquinho disso para a gente. Como a gente conversou na semana passada, a tradição judaica ela é um conjunto de literaturas e que estão em diálogos e que conceitos evoluem ao longo do tempo e nesses textos em suas épocas específicas. Na Bíblia hebraica, existe um lugar específico para onde todos os mortos vão. Esse lugar chama-se Sheol. E onde fica esse lugar, Sheol? Segundo alguns fragmentos que a gente tem nos Salmos, o Sheol fica em oposição aos céus, então provavelmente é um lugar embaixo da terra, muito profundamente embaixo da terra. Mas, ao contrário de desenvolvimentos posteriores, onde embaixo da terra era o lugar onde os maus iam, né? Sheol é um lugar onde, na concepção bíblica, para onde todos os seres humanos vão. No entanto, esse nome ele aparece especificamente com mortes associado a mortes mais trágicas. Quando, por exemplo, Jacob, né, Jacó, escuta sobre a morte de José, o filho dele. Na verdade, o filho não tinha morrido, mas é a descrição, a notícia que os irmãos trazem para ele. Ele diz, eu vou em luto, eu vou morrer em luto, ainda em luto, e vou para o Sheol, né? Então, o Sheol é um lugar que até os patriarcas, os grandes arquétipos dos patriarcas de Israel vão. Então, é um lugar onde todo mundo que morre, a princípio, vai, e sem distinção entre se a pessoa, né, foi uma pessoa malvada, uma pessoa má, ou uma pessoa justa. Esse é o lugar para onde todos vão. E, a princípio, é um lugar onde a vida cessa, né? Apesar de existir uma certa continuidade, digamos assim, né? Porque você vai para algum lugar, ali nesse lugar você cessa o contato com o mundo dos humanos e possivelmente até com a divindade, com Deus, né? E essa raiz, o que é Sheol, né? O que significa a palavra Sheol? A etimologia mais provável é que vem do verbo lishol, em hebraico, que significa perguntar. E existia uma proibição na tradição bíblica de você proibição de evocar o espírito dos mortos, de você perguntar e evocar, né, o espírito dos mortos. Então, Sheol é justamente esse lugar isolado e ao ser humano é vedado o acesso a ele, e aos mortos é uma mão de duas vias, tanto quanto para os seres humanos acessar esse lugar é proibido, quanto para os mortos é um lugar que às vezes é associado a uma prisão, né? Não é um lugar necessariamente agradável de se estar, mas é o lugar do descanso, né? De você não ser incomodado. E é importante aqui ressaltar que na Bíblia hebraica
a gente não tem essa distinção entre corpo e alma ainda delineados, né? O corpo é uma entidade só, não existe uma parte metafísica de nós mesmos, essa é uma concepção posterior, que se desenvolve posteriormente, vindo da filosofia grega. Eu acho que você pode falar muito melhor do que eu sobre, né, a dicotomia de corpo e alma em Platão, mas vem daí e é uma ideia posterior. Na tradição bíblica, o corpo ele é de fato ligado, né, por um sopro divino, e todas as palavras que posteriormente em hebraico vão significar alma, elas estão relacionadas de alguma forma com esse sopro divino, ruach, neshama, né? São palavras que posteriormente no hebraico se associam à alma. Aqui é como se fosse uma ignição, né? O sopro. E quando o ser humano morre, ele simplesmente perde esse sopro divino, né? E não uma parte imaterial dele mesmo, né? Uma cópia imaterial dele mesmo. Então, a princípio, existe algum tipo de continuidade da vida no Sheol, na Bíblia hebraica, mas a gente não sabe exatamente o que é, né? E é um lugar inacessível ao ser humano. Inclusive, tem uma passagem no livro de Samuel que, né, ali naquele contexto, o rei Saul ele vai para uma batalha está prestes a ir para uma batalha com os filisteus, e ele pergunta a Deus qual seria o resultado dessa batalha, e Deus não responde, ele fica desesperado, né? O profeta Samuel já tinha morrido, e ele viola uma lei que ele mesmo criou, né? Que ele mesmo instituiu. Ele não criou, na verdade, a lei já existia, mas ele enforced, né? Ele fez valer, né, a lei de você não poder consultar os mortos, e ele viola a própria lei, ele vai disfarçado a uma figura que tinha acesso aos mortos, e ali ele consulta o profeta Samuel, e Samuel diz que o destino dele está selado, né? Ele ia perder essa batalha. Mas o que é interessante é que Samuel fica indignado de ser incomodado do lugar dele, do Sheol, desse lugar da eternidade. Ele fica indignado e demonstra a satisfação dele de ser incomodado por um ser humano mortal nesse lugar de Sheol, nesse lugar onde os mortos vão e para a eternidade, e ali ficam. Então, Júlia, estou aqui pensando como é que o Hades, esse mundo da mitologia grega, difere de alguma maneira do mundo aí da tradição judaica. Obrigada pela pergunta, Luca. Enquanto você falava, fiquei pensando não só nas diferenças, mas nas semelhanças, né? E nesses encontros que a gente tem entre essas concepções de pós-morte. E eu pensei, né, para hoje, para o nosso encontro de hoje, duas definições, não exatamente definições, mas duas compreensões diferentes que os antigos gregos tinham sobre esse lugar, né? Sobre essa jornada além da vida, essa condição existencial além da condição dos vivos. E é muito curioso pensar que se a gente for recorrer ao poema homérico, a Ilíada, por exemplo, nós temos uma concepção de pós-morte muito diferente do que vai ser desenvolvida depois por Platão, né? Ou que vai ser desenvolvida e consolidada, digamos assim, pelo Platão. Então, no Homero, a gente vê um personagem tal como Aquiles, que é um grande herói, virtuoso, admirado entre os vivos, né, poderoso. E esse herói, ele tem acesso a uma profecia, né, um oráculo a respeito da sua própria vida e da sua morte. E ele sabe que ele vai morrer jovem se ele escolher ir à Guerra de Troia e lutar na Guerra de Troia. Então, ele vai optar por uma morte enquanto jovem, né, por não ter uma vida longa, mas por conta de uma recompensa que ele vai ter. E essa recompensa é a memória do seu nome. Ele vai morrer jovem, mas o seu nome vai ser lembrado entre os vivos por gerações e gerações e gerações até hoje. De fato, até hoje falamos sobre Aquiles.
E, por um lado, isso é muito curioso, porque o Aquiles ele vai optar por uma vida curta, por uma recompensa que é uma recompensa nesse lugar da memória e de uma retenção da identidade a partir dos outros, né? A comunidade humana viva, digamos assim, os vivos, o mundo dos vivos vai reter a memória e o nome de Aquiles. Só que a morte de Aquiles, ela não é uma morte de retenção de identidade e de memória. Nessa concepção homérica, quando uma pessoa morre, ela vai para esse reino subterrâneo, né, que está num lugar físico, está embaixo, né, do mundo, né, no fundo, né, a pessoa vai para esse lugar, para o reino de Hades, né, que vai ser o deus dos mortos. Esse lugar, às vezes, tem várias regiões, mas a mais profunda vai ser chamada de Tártaro. Tártaro é uma personificação desse lugar de abismo, desse lugar profundo, desse lugar obscuro. Ele é filho de Caos, mas ele também é um lugar físico no mundo. E ele vai comportar, de alguma forma, o reino dos mortos. O Erebo, que vai ser mais propriamente o reino dos mortos humanos, né? E aí Aquiles, quando morre, de fato, e vai para esse lugar, para esse submundo, faz essa descida ao mundo dos mortos, ele perde um pouco da identidade de quem ele é. Nessa concepção, os mortos eles são uma sombra dos vivos. Eles são uma imagem. A condição da alma do morto é uma condição enfraquecida. E quando a gente tem, por exemplo, na Odisseia, o Odisseu chamando o espírito de Aquiles, de novo esse contato entre vivos e mortos, Odisseu chama o espírito de Aquiles e fala: Aquiles, você deve estar muito bem aí, porque você é muito respeitado, um herói muito reconhecido. E Aquiles diz para Odisseu para não brincar com ele, porque ele preferia ser um servo de um homem sem posses entre os vivos do que reinar sobre os mortos. Porque a condição dos mortos é uma condição de fraqueza ontológica. Os mortos eles estão ali misturados no rio Lete, que é o rio do esquecimento, e eles vão se esquecendo de quem eles são. E a gente tem até umas imagens muito fortes dos próprios limites do corpo sendo dissolvidos, né? Como uma grande dissolução da identidade nesse pós-morte. Então, esse é um momento curioso da concepção de pós-morte entre os gregos, e é algo que vai se transformar. É algo que vai se transformar. Você falou da Ruach, né? desse sopro divino. Os antigos tinham uma palavra para isso também, que era psique, né? Que depois psique vai dar origem à psicologia, a uma concepção de alma. Só que nesse momento não tem a ver com isso. Psique também é essa força que anima o corpo, né? E você perder o seu corpo é perder a sua potência de vida, né? Então, o lugar da morte é um lugar de enfraquecimento, um lugar de fragilidade. Agora, com Platão, e não só com Platão, mas também com as religiões iniciáticas dos mistérios, né? Seitas religiosas que vão se desenvolvendo e vão destoando um pouco da religião tradicional grega, nós temos uma concepção completamente diferente da condição dos mortos. Com Platão, a condição da alma livre do corpo se torna a verdadeira condição humana, a verdadeira condição forte. O mundo sem o corpo, sem a sombra do que vai ser a matéria, dessa vez é o mundo físico, o mundo empírico que se transforma em sombra, em corrupção, em algo mais falso, mais distante do real. E a condição do morto é uma condição livre, mais autêntica, mais forte, mais próximo da verdade, né? Mais próximo das ideias, mais próximo da divindade. Então, a gente tem um salto que vai transformar a relação com a morte, e transformar essa relação com a morte também é transformar a relação com a vida. Muitos pesquisadores vão nos dizer que o cristianismo precisou da estruturação do pós-morte do Platão, tal como Platão pensou, para organizar a sua própria concepção de pós-morte. Então, eu queria perguntar para o professor Francisco, para ele explicar, na verdade, para a gente um pouquinho como se dá esse processo. Bom, obrigado pela pergunta. Primeiro, é muito bom estar aqui. Nessa pesquisa específica, eu sempre quis saber o que era o Sheol, e é muito difícil de achar qualquer material mais acadêmico, mais específico sobre o assunto. E vocês falaram coisas bastante importantes, assim.
sobre o pós-mortem na tradição cristã. Por exemplo, vocês falaram em eternidade, né, da alma, em uma separação entre corpo e alma, corpo e mente, corpo e espírito, e isso é fundamental assim para as vertentes da tradição cristã que vão aparecendo ao longo do tempo. Por exemplo, eu comecei essa investigação a partir do inferno, né? Da palavra inferno na tradução da Vulgata Latina, né? O inferno, a etimologia dele é terras baixas, né? Qualquer lugar mais baixo, até um pouco subterrâneo. E a tradução latina ela é derivada de 4 ou 5 palavras, né? 4 ou 5 palavras, ou a última palavra seria uma expressão, né? Então, as palavras são o Sheol, como já foi falado aqui, o Hades, que é muito importante, o Tártaro e o Guina, né? Que tem uma origem complexa, né? Mas é um lugar específico, né? Uma região geográfica específica ao sul, sudoeste de Jerusalém, é um vale estreito que funcionava de muitas formas. Então, essas teorias pós-morte, né, esses conceitos pós-morte na tradição cristã, eles já vão nascer com muitas concepções diferentes e muitas disputas, né? Tem um conflito enorme para saber o que eles são. Por exemplo, se você pega Orígenes, né, um patriarca da igreja e um filósofo, foi discípulo de Amônio de Saca, né, que também foi professor de Plotino, ligado à filosofia helenística, ao neoplatonismo, pelo menos ele tem raízes ali. Ele defendia uma concepção pós-morte. A primeira coisa é que ele defendia uma alma eterna, né? Que, enfim, analisando as duas criações do Gênesis, ele diz que em um momento as almas foram criadas como eternas e a diferença entre as almas é o quanto elas vão decaindo, o quanto elas vão se afastando da fonte primordial, né? Então, ele defendia nessa eternidade, ele defendia a doutrina da apocatástase, né? Que seria uma volta no final dos tempos, né? Depois de paga toda a punição, de ter sido expurgado o mal, as almas voltariam para a fronte primordial. E isso é bastante conflituoso com as concepções que foram derivadas daí, não pela volta, né? Não por serem contra um castigo eterno, mas sim pela eternidade das almas, né? Essas teses origenistas vão ser rechaçadas pelo conjunto da Igreja Católica em 553, salvo engano, no Segundo Concílio de Constantinopla. E é muito mais porque ele considerava que as almas são eternas do que pela questão propriamente dita da punição eterna no inferno. Também bastante importante marcar uma divisão que o Sheol é a palavra para designar um mundo pós-morte no Antigo Testamento, e no Novo Testamento, que tem uma inspiração muito mais grega, né, uma cultura, ele propriamente, várias cópias que a gente tem foram escritas em grego koiné. Você já vai usar palavras como Hades, Tártaro, Ugina, né? E uma outra expressão que é o Linmé Tous Pyros, que seria um lago de fogo, né?
Então, rapidamente, só para lembrar uma coisa importante, se você pega alguns temas centrais do cristianismo, se você pega, por exemplo, o credo, você vê que quando Jesus morre, ele vai até o Hades e ele é ressuscitado no terceiro dia, né? Então, só por essa chamada, só por esse exemplo, já dá para ver que o Hades não era considerado, pelo menos no princípio, né, até o século II, III, ele não era considerado como um inferno propriamente dito, né? Porque por que raios Jesus teria ido até o inferno se lá fosse o lugar da danação e da punição dos pecados, né? Então, com isso já dá para ver que as raízes do cristianismo bebem de fontes bastante específicas, né? E que é impossível olhar para o cristianismo como se ele fosse uma ilha protegida de qualquer, digamos, concepção exterior, né? Então, outro ponto importante também no Novo Testamento, em Lucas, capítulo 16, é a parábola de um rico chamado Lázaro, que ele está no Sheol e ele olha para Abraão, que está como se fosse num abismo, né? Uma diferença abismal entre os dois, e ele pede para que um conhecido dele, um conhecido do Lázaro, molhe a ponta da língua dele com uma gota de água, né? Querendo marcar aí uma, uma espécie de punição ou de expurgo. Outra coisa bastante importante é que ao longo dessa pesquisa, quando você vai analisando as quatro ou cinco palavras que depois vão ser derivadas em inferno, você percebe que está embutido aí primeiro, várias concepções de morte, né? Uma morte neutra, que seria um lugar para onde você vai independente de como tenha sido a sua vida, né? É um lugar para os mortos. Tem uma morte moral, né? Que indicam as divisões do inferno, né? Se você que entra a ideia que a Júlia falou de recompensa, então há uma separação nesses lugares pós-mortem entre aqueles que foram bons e aqueles que foram maus. Isso é bastante bem exemplificado pelo livro de Enoque, embora seja Enoque primeiro, né? Embora seja um apócrifo, você tem mitologias ali que formaram o cristianismo, que são aceitas hoje como partes da doutrina. Então, lá você vai ter uma divisão em 4 partes do Sheol: para os justos, a primeira; para aqueles que foram majoritariamente bons, mas que têm alguns pecados; para os que estão esperando a ressurreição; e para aqueles que foram maus, né, e que vão continuar lá no Sheol. Então, isso mostra que, ao longo da evolução desses conceitos, né, você vai vendo serem colocadas questões como uma questão de retribuição, de justiça, de compensação e recompensa para a atividade da vida. E o cristianismo depois vai juntar isso tudo em torno da ideia de ressurreição e de salvação da alma individual, né? Mas aí já seria outro assunto. Eu acho que tem uma interessante essa mesa, porque tem o gap, ele é justamente entre a concepção da Bíblia hebraica, né, que é a concepção mais antiga na tradição judaica de todos esses conceitos. Esse gap parece ser muito bem suprido pelas influências do mundo grego, né? Tanto o Sheol, na tradição bíblica, né, da Bíblia hebraica, como um lugar onde todo mundo vai, né? Não existe na concepção bíblica a dicotomia corpo-alma. Simplesmente, quando você perde o sopro da vida, né, o corpo desanima e você
vai para alguma coisa de você, né? É difícil definir, mas alguma percepção do ser humano, algum fragmento vai para esse lugar, sem distinção entre se a pessoa foi boa ou ruim, ou nenhuma relação com alguma teologia de punição e recompensa, né? E no outro lado, né, na tradição cristã, né, já o Sheol, como você colocou, Francisco, o Sheol já com várias distinções e camadas, né, principalmente trazido por esse livro de Enoch, né, que é um livro apócrifo, né, provavelmente a gente não sabe a data direito desses livros, mas no início da Era Comum, né, algum lugar, Sim. né, no início da Era Comum, que já tem uma evolução da concepção, né, de corpo e alma, que tem um certo espelho na tradição rabínica, né? Quando a gente vai para os escritos rabínicos, já saindo da tradição bíblica, os rabinos também imaginam uma teologia de punição e recompensa, uma clareza já entre essa distinção entre corpo, né, e alma. Na tradição judaica, isso evolui nos escritos místicos medievais para todo um processo de como essa alma, os processos de purificação, né, dessa alma quando ela se separa, né, do corpo. E parece que essas duas concepções têm uma ponte clara, que é a concepção, né, platonística. E talvez uma diferença em relação uma diferença da concepção platonística para a concepção bíblica é que para Platão a liberação da alma é aquilo que se deseja, né? É o ideal a ser buscado, né? O corpo funciona como uma prisão, né? E essa concepção ela é completamente desconhecida na tradição bíblica. Pelo contrário, o corpo e a vida é essa realidade que importa. O Sheol é a realidade que não importa, que a gente não tem acesso e que a gente não questiona, e que a gente não pergunta. Inclusive, tem como eu mencionei anteriormente, a proibição bíblica no livro de Levíticos de você consultar de qualquer forma, né, o mundo dos mortos. É curioso, Luca, porque essa relação proibitiva, né, esse lugar no pós-morte que não importa, que a gente não tem acesso, que não faz parte da realidade, no fim das contas, ele vai ser muito repensado pelas seitas, pelas religiões de mistério na Grécia Antiga, onde as poucas notícias que nós temos, que sobreviveram em tábuas carbonizadas, né? Essas poucas notícias que nós temos nos mostram que existia, inclusive, toda uma educação que se fazia durante a vida para saber andar pelo mundo dos mortos. Então, como é tão importante essa condição pós-morte, esse mundo dos mortos, que você, como um iniciado, né, aquele que vai ter um acesso privilegiado a um conhecimento divino, você precisa trabalhar a sua memória para reter na sua memória instruções de como se comportar no pós-morte, para que você no pós-morte retenha a sua individualidade, retenha a sua memória e volte, se for o caso, volte para a vida mais sábio, porque você vai conseguir reter alguma coisa nesse movimento entre vida e morte. Então, o próprio elemento da sabedoria está vinculado com uma retenção de memória que tem a ver com esse lugar do saber caminhar e caminhar com sabedoria e com conhecimento nesse mundo, né? Nessa condição sem corpo, sem matéria e sem a prisão da alma, né? A alma sem a prisão do corpo, né? Então, nesse sentido, a morte seria uma versão mais livre da vida. De certa forma, sim, quando você é justo, né? Para os antigos gregos. Quando você é justo, sim, você usufrui, você tem toda uma narrativa no mito de Ar de Platão que você viaja pelo cosmos e pelas esferas celestes, onde o ar é mais puro, as cores mais vivas, é tudo mais lindo, tudo mais vivo. É literalmente tudo mais potente, mais vibrante, né? Agora, a relação entre punição e recompensa, ela também está na narrativa dos gregos. Se você é justo,
você tem acesso à visão das coisas mais vibrantes, mais vivas, mais lindas. Se você é injusto, você também vai passar por um processo de purgação, né, para usar esse termo. Se você é uma alma recuperável, né, se você cometeu injustiças, mas você ainda tem como se redimir, você passa por um processo de purgação. E se você foi muito injusto, normalmente Platão coloca essas almas irrecuperáveis como as almas dos tiranos, né? Os tiranos, eles são irrecuperáveis, eles vão para esse mundo do pós-morte e vão ser punidos para sempre. Não importa o que aconteça. Eles continuam na sua condição de maldade intrínseca e irrecuperável. Então, essa dinâmica entre justiça, porque eu acho que no fim das contas, nas 3 tradições, é isso que em algum momento se coloca como questão, né? E a justiça? Como funciona essa relação da justiça com o pós-morte? E, consequentemente, com a vida, né? E, consequentemente, com a vida. Eu acho que na Bíblia hebraica a justiça ela se dá na vida. Você pode não entender, não perceber, e a vida não necessariamente no seu tempo existencial. Pode ser que haja uma justiça divina nos textos bíblicos que seja em 3, 4, 5 gerações, né? Mas eu acho que a evolução da Bíblia hebraica para os escritos rabínicos ela passa por aí, dessa concepção de que talvez a justiça divina, quando a gente não consegue enxergá-la na nossa realidade, é porque ela acontece numa outra realidade. Na realidade, né, dos mortos, ou o justo é recompensado de alguma forma, os maus são punidos, né? Já no cristianismo, essa justiça está inteiramente ligada ao pós-morte, né? É inescapável, né? Você vê que a narrativa central do cristianismo, que é a morte de Cristo, é aquela morte que redimiria os pecados e que salvaria as almas, né? Então, é indissociável, né, pensar a justiça como essa justiça do pós-morte, da verdadeira vida, né? E nesse sentido, o cristianismo enfim, tem as suas raízes muito claramente dentro desse caldo cultural que é o mundo helênico e helenístico, né? É muito fácil identificar, por exemplo, se você pega autores como Fílon de Alexandria, que é muito importante nos primeiros séculos da Era Comum para o cristianismo, as influências que ele teve por exemplo, do estoicismo grego antigo. Se você observar ali, ele tem toda uma doutrina da ascese, né, que está ligada, né? A ascese está ligada, o ascetismo estoico está ligado de uma forma muito clara a essa concepção de que esse mundo que a gente vive, sensível, é um mundo das aparências, né, em oposição a um mundo verdadeiro, essencial, né, que se vê com os olhos da mente, que se contempla, que se percebe através da mortificação do corpo, né, e da inteligência. Então, pode falar, Luca. Eu tenho uma pergunta para vocês dois, mas talvez saia um pouquinho dessa. Então conclui, Francisco, por favor, o que você estava falando. Talvez saia um pouquinho. Não, é basicamente isso. Eu acho que é importante assim deixar marcado que tem historicamente um desenvolvimento muito longo dessas concepções que vão formar o pós-morte na tradição cristã, né? Então, uma coisa interessantíssima, né? Se você pega a tradição ortodoxa cristã, que está mais ligada ao copta, enfim, aos armênios e a tradição russa, para eles é impossível conciliar uma ideia de sofrimento eterno com o amor divino. Então, eles não acreditam que o inferno seja eterno, né? Então, muito interessante. Pois pergunta para vocês dois responder. A gente já está, acho que daqui a pouco estourando nosso tempo, mas pergunta: há uma razão para a morte em alguma das tradições que a gente conversou?
Uau! Eu vou me arriscar e eu vou falar que, pensando num movimento intelectual que se dá na Grécia Clássica, e não só Platão, não só Sócrates, mas os cultos de mistério, os órficos, os pitagóricos, tudo como parte de uma geração, algumas gerações pensando essa questão, eu diria que a razão para a morte, ela tem dois sentidos. O primeiro deles é para usar uma expressão em hebraico, é um tikkun olam, é um concerto do mundo, né? Eu peguei emprestado aqui para usar, mas faz muito sentido. É um concerto do mundo que se dá por um processo de justiça, por um processo de reequilibrar, de reharmonizar um mundo que fica o tempo inteiro numa tensão entre justo e injusto. Então, a dinâmica da morte, ela traria esse concerto do mundo, que também é um concerto das almas, que também é um concerto da condição humana, e por outro lado, a sabedoria. As sucessivas mortes e reencarnações que o Platão vai trabalhar, por exemplo, se nós temos memória, né, se nós conseguimos reter a memória, se nós buscamos o conhecimento, essa jornada nos leva a uma expressão virtuosa, a uma vida virtuosa, que a gente só pode chegar na virtude através dessa sabedoria. E às vezes é uma jornada para mais de uma vida, muitas vidas e muitas mortes. Na tradição cristã, Francisco? Então, é bem difícil, assim, uma razão para a morte. A tradição cristã ela é ancorada mesmo nessa ideia do pós-morte como a remissão dos pecados, como a salvação, a verdadeira vida, né? O cristianismo ele está ancorado mesmo nessa ideia de céu e inferno, né? Então, a razão para a morte, por um lado, seria a justiça do inferno, né? De ter uma punição para aqueles que foram maus e o céu para aqueles que foram bons, né? Uma recompensa, né? Então, nesse sentido, essa ideia de equivalência, né? Do a que se faz, a que se paga, e muito ligado à lógica da troca, é a estrutura central desse conjunto de ideias, né? E Luca, existe uma razão para a morte? Bom, eu vou arriscar aqui também, porque essa aqui foi foi de improviso, então eu vou arriscar também uma resposta. Mas eu acho que existe algumas formas de você ler, né, a primeira história, ou melhor, a segunda história da criação, né? Gênesis 1, a primeira história da criação, Gênesis 2 e 3, a história do Jardim do Éden. E ali, dependendo de como você lê essa história, é possível interpretá-la de forma que a morte é uma espécie de punição, né, ao ser humano. A expulsão do Jardim do Éden, a partir da expulsão do Jardim do Éden, começa também a jornada da finitude, né, humana, e existe, né, ou seja, a vida eterna no Jardim do Éden, né, em oposição a uma finitude fora do Jardim do Éden. E talvez não, e talvez exista a possibilidade de você ver essa história como uma vida, como a mortalidade já, a finitude já existindo no Jardim do Éden, talvez não nas mesmas proporções como fora, mas o texto é ambíguo, né? Então seria a morte poderia ser algo simplesmente o que diferencia, né, o ser humano de Deus, né, a finitude, e por isso é uma condição dada, sendo dentro do Jardim do Éden ou fora dele, ou não, ou talvez seja uma, né, consequência de uma transgressão, de uma falta do ser humano naquele espaço que o fez ser expulso, um exílio eterno, e faz parte desse exílio, né, a finitude. Muito é um bom. Chute, não sei. Eu acho que existem essas duas ou três. É um chute educado, assim, né? Muito bom. Muito bom. Eu acho que essa conversa ela é tão frutífera e ela abre tantas possibilidades. A gente poderia ficar aqui muito tempo ainda falando sobre tudo isso. Quem sabe um curso em breve ou um livro.
mas eu acho que por hoje a gente encerra as nossas discussões e a gente continua na semana que vem falando sobre condição humana, morte, vida, alma, justiça, a justiça do indivíduo, o conserto do mundo coletivo, enfim, tantos assuntos que a conversa de hoje pode nos levar. Então, até a próxima e obrigada!